E para falar mais sobre a abertura dos trabalhos legislativos, só que na Câmara Municipal, aqui de Campo Grande, em 2024, na Câmara que reabriu, né? Eu falo com o presidente da casa, o vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão. Bom dia, Bom dia. Bom dia. Câmara que reabriu na sexta-feira, né? Sim, reabrimos os trabalhos legislativos, né? Com a presença da prefeita, da senadora Tereza Cristina e com um pensamento muito positivo. É um ano, apesar de ser um ano eleitoral, a Câmara vai procurar não misturar a eleição dos vereadores também e com o trabalho do legislativo. Acho que a sociedade quer que a gente separe isso. E temos muitos projetos importantes em primeira mão, cuidar da cidade, cuidar da obrigação do parlamento e depois fazer campanha. Antes de falar dos projetos mais importantes para esse ano, queria que para a gente tratar como está a relação com a prefeita Adriane Lopes, porque há um pedido, né, da Guarda Municipal para a abertura de processo de responsabilidade contra a prefeita, que poderia terminar numa cassação dela. Como é que está essa relação de vocês com a prefeita? Olha, essa questão de pedido de abertura de processante, ela é complicada. A Câmara já passou por isso em legislaturas passadas. Agora, a prefeita tem que ter essa capacidade, essa condição de fazer a sua base aliada, negociar, conversar com os sindicatos, com as entidades de classe. E é importante que a Câmara não é um puxadinho do gabinete da prefeita. A Câmara é um poder legislativo independente e vai trabalhar em cima de documentos. Se tiver algum documento que comprove alguma falta da prefeita com alguma entidade de cumprimento da sua obrigação, a Câmara vai analisar. E nós temos o Conselho de Ética, nós temos ali a Procuradoria, que vai analisar todos os projetos, todos os pedidos que entrar na Câmara, de pedido de processante ou de afastamento. Agora, a Câmara tem que trabalhar no sentido de harmonizar esses conflitos. E nós temos feito isso. Fizemos isso com a ACP, com os professores, e também com a própria Guarda, e também com os enfermeiros. O mais importante é a gente não deixar que isso aconteça. Quanto ao reajuste da tarifa de transporte coletivo, eu abri o jornal hoje falando desse impasse, né? Dessa indefinição, porque a Justiça manda, a Prefeitura diz que não vai cumprir, o consórcio recorre. Como é que está esse caso? Vocês estão acompanhando? Estamos acompanhando. A Comissão de Transporte e Trânsito da Câmara, presidida pelo Vila Sante, acompanha todos esses debates. E também a Câmara como um todo. O importante é que essa gestão está tratando a tarifa do transporte coletivo como uma questão jurídica. E não é isso. A tarifa do transporte coletivo que o usuário usa diariamente, com dificuldade, com ônibus sem ar-condicionado, ônibus sem ponto de ônibus, quando tem a cobertura, está o matagal tomando conta. Então, assim, a Prefeitura tem que cuidar da tarifa de transporte coletivo como uma ação pública, né? E política, não jurídica. A tarifa, se fosse cobrar a realidade, estaria 5,80, 5,85. Está 4,65 e a Prefeitura tem que subsidiar essa diferença. Eles pagam as gratuidades, o Estado, que nem tem a obrigação, está pagando a gratuidade dos alunos da rede estadual, eles tinham que deixar de pagar essas gratuidades e pagar a diferença que existe, que a própria GEREC fez essa tarifa. Então, senão essa conta não fecha. Eles têm que pagar essa diferença e fazer com que a passagem continue 4,65 para não subir para o usuário e exigir que o consórcio, até agosto, no máximo, coloque 50 ônibus novos com ar-condicionado. Vai exigindo melhorias, mas também cumpre a sua parte. A Prefeitura está tratando a tarifa de transporte coletivo como uma questão jurídica, e não é política. E quais são os outros projetos que estão na Câmara que vai dar tempo de discutir, vereador? Porque a gente não pode negar também que esse ano é um ano político, quer dizer, vocês dedicam boa parte da agenda em fazer campanha também. Então, nós não podemos misturar. A sessão ordinária são terças e quintas-feiras. Quarta a gente usa como sessão solene e todos os dias da semana para as audiências públicas. E nós não vamos deixar isso prejudicar a campanha. A campanha começa em julho, agosto e nós vamos ter que votar a questão dos parquímetros. O centro de Campo Grande está uma bagunça e os empresários, comerciantes querem que a Câmara tome uma providência, mas o Executivo mandou esse projeto lá com várias dificuldades e a gente mandou ajustar e agora está voltando para a Câmara a questão dos parquímetros aí do centro. A lei do uso do silêncio. Então, a lei do uso do silêncio que foi para a Câmara prejudica todos os comerciantes que existem na cidade de Campo Grande. Então, voltou para adequação, vai voltar para a Câmara para a gente analisar essa questão da lei do silêncio. Então, tem vários projetos. A questão das emendas impositivas. A Câmara tem 10 milhões, 9 milhões e 700 mil reais para entidades filantrópicas, que atendem o idoso, atendem as crianças com deficiência. E a Prefeitura, esse ano, vetou essas emendas na totalidade.
Então, é um sinal muito ruim para a política, porque se você tem aí 10 milhões praticamente para atender as entidades, que fazem o serviço do serviço público, que faz a parte do governo e da prefeitura. Então, assim, é um ano que a gente tem muito trabalho e não podemos misturar com a política. A nossa campanha é uma coisa e o trabalho do legislador, do vereador é outra. Eu, como presidente, vou baixar uma resolução, o que pode fazer dentro da Câmara e o que não pode. Então, eu não vou permitir que venha fazer política dentro da Câmara partidária. A política lá tem que ser uma política social que se preocupe com a nossa cidade. Vocês vão atuar como bombeiro, o senhor principalmente, Bombeiro. né? E os vereadores têm me ajudado, né? Eu tenho conseguido, eu trabalhei já em 4 legislaturas, essa é uma das melhores. Vereadores atuantes, preocupados. Tem que ter oposição, Verusca e sociedade. A oposição ela é salutar, ela oxigena o nosso parlamento. Não adianta só todo mundo falando amém, amém, sim, sim. Tem que ter uma oposição, tem que ter o contraditório. Mas com responsabilidade, pensando na cidade, não pensando naquele quanto mais pior, melhor. A gente tem que pensar nas pessoas. E a Câmara vai fazer isso. A gente tem que diferenciar o mandato com a campanha. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Que você tenha tempo aí de conseguir aprovar essas matérias tão importantes, né? A lei do silêncio é extremamente importante. A gente tem morador que também reclama do barulho, tem o comerciante reclamando que não pode, isso prejudica os negócios, enfim, que isso seja resolvido. Com certeza, eu vou tentar fazer isso aí com muita força e dedicação. Obrigada, viu? Obrigado. Boa sorte. Obrigado. Gente,